nossos ouvintes, aos presentes aqui, da alegria de estar aqui. Agradeço aí o convite para vir participar e trazer alguns esclarecimentos, algumas informações e reflexões também para a gente pensar nisso aí que está acontecendo. Como é que o senhor enxerga, como eu disse, senhor, como uma pessoa que tem como um dos focos da sua vida profissional, também como professor, principalmente, combater justamente o que traz esse projeto aqui. Como é que o senhor enxerga essa legislação, professor? Nós aqui entendo que há uma inconstitucionalidade desse projeto. Ele fere a Constituição, fere diversos artigos da nossa Constituição, inclusive contra decisões do nosso STF que já entendeu há muitos anos a constitucionalidade das cotas, né? E aí esse projeto vem contra tudo isso, né? Inclusive legislação federal. Claro que essa lei é no âmbito de Santa Catarina, estadual, né? Vamos pensar nas instituições públicas do estado de Santa Catarina. Mas por exemplo, a UDESC ano passado ela abriu cotas até para pessoas trans, né? Travestis, transgêneros, abriu cotas também, né? Para essa população. E esse projeto ele vem contra todas essas cotas, né? Algo que no nosso país, né? Essa questão agora recentemente, faz aí mês passado, mês retrasado, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Né? Assim, de forma bem simples, trazendo para os nossos ouvintes, aquela situação que sai do indivíduo, né? Não é uma situação de um indivíduo que é racista. Ele tem toda uma estrutura, as instituições, através das instituições que mantém essa estrutura racista e dificultando que as pessoas pretas e pardas, quilombolas, cheguem a cargos. E é fácil, né, de nós verificarmos isso na nossa relação. Vejam no trabalho, nas instituições. Se nós buscarmos e o cidadão ele pode estar pesquisando, né, ele vai verificar a quantidade de juízes pretos ou pardos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vai ver que é baixo. Vejam nas empresas quantos CEOs, né, tem, ou cargo de gerente, de chefias e tal. Você vai verificar que é uma minoria, né? Não que não tenha, mas é uma minoria. Sim. Muito pouco mesmo. Então esse racismo estrutural que está aí, que está presente, o Supremo já levantou essa questão também e reconheceu o racismo estrutural, e que aí a necessidade de políticas públicas para reverter isso, possibilitar que essas pessoas pretas, pardas, quilombolas, a população indígena, porque a lei ela ataca todas as ações afirmativas, né? Então, ela permaneceu, pessoas com deficiências, alunos de escola pública e também a questão econômica, né? Ela permanece aí. Então não se trata de um privilégio, tanto que ela reconhece, a própria lei reconhece essas classes, assim, vou assim dizer, essas classes de pessoa com deficiência, a população da pessoa com deficiência, quem vem de escola pública e também a questão econômica daquele acadêmico, melhor, daquele aluno, né, que chega. Então ela prevê essas cotas. Então por quê? Né? Por que tirar da população negra, parda? Por quê? Porque o nosso país ainda tem que trabalhar essa questão, nós temos que nos conscientizar. Tem também uma questão histórica, né? Dos negros, né? Olha, é um país que hoje
se ainda contarmos, ele passou mais tempo escravizando pessoas, né? E quando elas foram libertas, elas não podiam estudar. Tinha uma lei que proibia a população negra de ir para a escola. Na escola. Agora, professor, tem quem diga que as cotas, elas trazem uma outra situação, que é justamente uma divisão étnico-racial, ou seja, elas fortalecem o preconceito racial. O que o senhor vê desse pensamento? E quem defende justamente que não deveria ter cota, principalmente em relação à cota racial? Eu penso que aí há um certo preconceito nesse pensamento. Respeito, claro, quem pensa dessa forma e tem aí o seu pensamento nesse sentido. Entretanto, isso não faz com que o país avance nessa igualdade, né? Nós temos lá no artigo 5º da nossa Constituição que todos são iguais, mas não é só uma igualdade formal, ela tem que ser uma igualdade, né, material, que é essa na prática, ela tem que acontecer. Se nós pensarmos, formal todos são iguais, mas bom, somos todos iguais perante a lei, não existem pessoas privilegiadas ou que têm mais facilidade, que chegam. Claro que sim, a gente sabe que funciona isso, né? Que acontece dessa forma. Mas, por exemplo, assim, no caso, não seria melhor ter uma cota para pessoa que é pobre? Porque, por exemplo, na faculdade eu tenho ProUni. Então, eu sou privilegiada porque eu não tenho condições de pagar. Por exemplo, a minha bolsa esse semestre foi exorbitante. Eu não tenho condições de pagar a minha faculdade. Então eu tenho uma bolsa, eu tenho em minha cota, no caso, é que eu tenho uma bolsa. Mas, no caso, a cota seria para uma pessoa que é pobre. Mas, no caso, a pessoa que ela é parda, quilombola, ela não tá, no caso, se desclassificando, tipo, só porque ela tem uma outra cor de pele, ela tá se inferiorizando? Não, entendo que não, né? Por exemplo, não é um privilégio, né? Tu usou até o termo, eu também, você usou o termo lá, privilégio. Não, você não é privilegiada. Você está tendo, são ações afirmativas do Estado para possibilitar com que pessoas carentes, que não tenham condições de pagar a mensalidade do seu estudo, o Estado, né? O Estado brasileiro, se for pensar no nível federal, ou o Estado de Santa Catarina, ele possibilita que essa pessoa possa fazer o seu estudo e a sua graduação, né? Se for pensando aí no nível superior. E não se trata de um privilégio, é um direito, é uma garantia. Por quê? Porque há um desequilíbrio. Quem pode pagar, tem mais condições de fazer um vestibular, a família paga um cursinho próprio, direcionado para isso, que é caro, e aquele que desde cedo estuda numa escola pública, a grande maioria tem que trabalhar, né? Ele trabalha, ou ele ajuda em casa, ou trabalha em casa, então o tempo de estudo, de condições, de estar participando de colégios melhores, isso faz com que ele tenha uma vantagem em relação àquele que não tem. Então, o que se busca com isso? É regularizar, é equilibrar isso, para que todos cheguem com a mesma possibilidade. E as cotas, eu não vejo como algo que vai inferiorizar. Por quê? Tem a cota da população indígena, ou das pessoas trans, como tem na UDESC, que, diga-se de passagem, uma brusquense, a Jo Leone, mulher trans, a Jo Leone, ela conseguiu através das cotas um mestrado na UDESC. Ela já terminou o mestrado, está agora fazendo o doutorado, né? Porque em razão desse preconceito, ela ainda vai sofrer muita coisa depois quando chega na hora do emprego, né? Quantas pessoas vocês conhecem trans que estão trabalhando e têm emprego aí? Vocês vão ver aí. Quantas pessoas pretas vocês conhecem em termos de ocupar? Não estou dizendo que não tenha. Tem, mas que ocupem. Quantos médicas vocês conhecem? Juízes, promotores, e aí vai. Mas por que tem essa distorção? Nós temos que parar para pensar, pois por que essa pessoa não chega? Né?
E não se trata de inferioridade ou que não quer, não, claro que sim. E a educação é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de a pessoa conseguir um trabalho melhor, um emprego melhor e um salário melhor. E com isso, ela vai dar para a sua família também possibilidades maiores no futuro. Agora, nós encontramos uma grande quantidade de pessoas pretas e pardas em outras atividades, como auxiliares, nós encontramos. Não é e eu digo aqui, não é nenhum demérito. Nenhum demérito, sim. porque toda profissão, toda atividade é extremamente importante. Mas eu digo assim, por que não há esse equilíbrio? Se, segundo o IBGE, 50%, mais de 50% do nosso país são pretos e pardos. Agora, professor, qual o caminho, qual a saída, porque o que seria o ideal? A Amanda tocou num ponto muito interessante, que é a questão das bolsas e do acesso à universidade. Hoje a universidade pública, quem é que ocupa as vagas na universidade pública? É quem tem condição financeira de pagar. É justamente é justamente o contrário. Aquele que não tem condição de pagar está na universidade privada, enquanto que aquele que tem condição de pagar está lá ocupando a universidade pública, né? Deveria ser o contrário, né? O ideal seria um mundo onde você não precisasse ter cotas de fato, em alguns aspectos. Qual é o caminho para se chegar nisso, professor? Isso, estás falando em ideal, né? Seria, olha, isso. Talvez a ideia das cotas é tentar corrigir isso e possibilitar com que a população indígena, a população de pretos, pardos, de pessoas trans, LGBTs, cheguem, né? E que consigam se formar, ter uma boa profissão e chegar lá. Bom, qual seria o caminho para isso? Eu penso que passa por uma conscientização da nossa sociedade, né, da importância disso, não esquecer, né, e aqui falando a questão histórica, trazendo a questão histórica do nosso país, de 300 anos aí de escravidão, né? Eu acho que essa questão histórica é isso, porque quando foi dado a liberdade, eles não podiam frequentar escolas, estavam proibidos. Então, se nós pensarmos isso, são 2, talvez 3 gerações que ainda que não puderam frequentar, né, as escolas. Então, há necessidade de fazer essa correção. Então, conscientização da nossa sociedade com relação a isso, ter consciência dessa questão histórica, né? O combate ao preconceito também eu vejo como algo muito importante. A educação, possibilitar que essas pessoas consigam se graduar, ter uma profissão, porque também a pesquisa traz, né, pesquisadores traz, se nós pesquisarmos aí, vão verificar que o índice, a probabilidade, não necessariamente é isso, mas a probabilidade daquele que tem um ensino superior, ele tem a possibilidade de ganhar mais, né? A possibilidade a proporção dela ter um salário melhor é maior. Não necessariamente isso, a gente conhece, temos amigos que não fizeram ensino superior e que são extremamente ricos e sucessos, né? E eu sempre digo, tenho uma graduação, mas eu gosto, tive a minha graduação, mas eu quero criar galinha. Tudo certo, ótimo, se é feliz, vai ser feliz no que... Exato. Eu acho que é a realização pessoal também, mas sem sombra de dúvida, se ela está qualificada, a probabilidade no momento, ela está, eu estou qualificada para isso, ou enfermeira, ou advogado, enfim, as mais diversas, ele está habilitado, né? Pode prestar um concurso público ou não, ou vai fazer o que gosta de fazer. Agora, em específico com essa legislação aqui em Santa Catarina, que se eu não me engano, ela é pioneira nesse aspecto, né? Eu acho que no Brasil é o primeiro estado que aprova uma lei nesse sentido, só se eu estou equivocado. Existe alguma intenção de tentar buscar algum meio legal de barrar a implementação dessa legislação, professor? A lei ainda depende da sanção, né? Sim, do governador, ainda tem, vamos ver se tem mais uma etapa ainda, né? Tem mais uma etapa aí, que tudo indica,
né, que provavelmente até pelo perfil do governador, pela história que ele vai sancionar, né? Vai sancionar, né? Que vai sancionar. Então essa é a possibilidade. Mas não, já tem o Ministério Público de Santa Catarina, já nas suas redes sociais já se manifestou que vai pesquisar sobre isso e vai fazer uma análise, né, sobre essa questão, para levantar uma possível ação de inconstitucionalidade da lei, que no meu entender é inconstitucional. No meu entender ela fere diversos artigos ali, o artigo 5º, o artigo 3º, né, e seus incisos ali da nossa Constituição. Então eu penso que o Supremo, até se chegar no Supremo, que pode já esse controle de convencionalidade, de inconstitucionalidade, já pode ser feito, ou melhor, o controle de constitucionalidade, o nosso tribunal já será feito ali. Eu até acredito que o nosso próprio Tribunal de Justiça já vai declarar inconstitucional, né? Mas pode até chegar no Supremo Tribunal Federal, e ali o Supremo já tem decisões, já tem uma jurisprudência, né, de várias, né, mais de uma decisão analisando a constitucionalidade das cotas. Então eu penso e entendo que lá na frente, em caso do governador sancionando a lei. Você acredita que ela vai durar muito? Não vai durar muito? Eu acredito que sim. Eu penso que o MP logo vai levantar essa questão, eu penso, né? Ou também os partidos políticos também podem fazer, e vários já se manifestaram, né? Oposição, né? Já se manifestaram que estão encaminhando aí para o Ministério Público. Então as instituições e grande parte da sociedade, inclusive da sociedade, né, catarinense, é contra essa lei, né? E também isso teve uma repercussão nacional, né? Sim. A gente acompanha aí pelas redes sociais, o Brasil aí está se manifestando, né, contrário, né, a essa lei. Não sei se aí pode ser que, como estamos aí chegando aí ano que vem eleição, se um pouco é para agradar os seus eleitores, né? Mas pode ser pessoas que compreendem que é isso mesmo. E tem essa questão que tu levantasse, né? De que, olha, isso é uma questão de inferioridade. Não estou dizendo que uma pessoa preta não pode entender dessa forma, e eu já vi pessoas pretas entenderem assim também, que olha, isso me diminui. Mas se diminui, não faça, não entra na cota. Exato. Entra como ampla. Isso, vai. Ampla concorrência, pronto, né? Mas se existe essas ações afirmativas, né? Ela vem para corrigir em razão de todo esse racismo estrutural, do racismo que existe no nosso país. Isso está aí, é fato, né? E nós não podemos esconder isso, não podemos jogar para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentar essas situações, né? Olha, não é bom, não é bonito, claro que não, mas vamos enfrentá-la e vamos tentar, se não acabar, mas pelo menos deixar em patamares no mínimo possível, combatendo o racismo, né? Que é algo grave, né? É algo gravíssimo, né? Professor Ricardo Viana Hoffmann, o tempo é nosso adversário, então o professor me encaminhou uma nota aqui. O professor Ricardo está neste momento como presidente municipal do PDT também, né? O PDT também fez uma manifestação pública a respeito disso, né, professor? Então, da diretoria provisória, sim, né? E aí a diretoria, conversando com eles, achamos importante, e o deputado do PDT, o Rodrigo Minotto, foi contrário a essa lei, né? Votou contrário, 7 votaram contra, né? E foi aprovado por maioria. Então, na nota a gente também parabeniza pela postura, pelo voto dele nesse sentido. E o partido, claro, pelo menos o PDT de Brusque, é totalmente contra, repudia essa legislação.
Só para registrar aqui, antes de encerrar, o Everton William, parabéns ao professor Ricardo. Essa entrevista foi uma lufada de bom senso. O Ricardo é um grande operador do direito em nossa região. Fazendo o registro aqui do nosso amigo Everton William. Obrigado, Everton. Professor Ricardo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite e também esse espaço que é importante debatermos. A sociedade tem muitos temas que ela tem dificuldade de debater. Sim. Né? Eu espero voltar aqui. Um outro problema, talvez ano que vem, da Mota e a equipe de vocês, nós precisamos também debater a violência contra os professores em sala de aula. Isso Perfeito. é algo extremamente no nosso país, na nossa cidade, e nós precisamos valorizar o nosso professor. E eu deixo como sugestão um próximo tema e eu me coloco à disposição, né, para voltar aqui em algum outro momento. Claro, acho que talvez professores na área que estão lá na escola, mas é um tema extremamente importante que nós precisamos debater. Então agradeço a oportunidade de, assim, trazer algumas rápidas reflexões, pensamento para a gente pensar e refletir. Muito obrigado. Já está convidado e vamos alinhar aí uma próxima data aí para debater esse assunto que eu penso que também é importantíssimo. Conversamos com o professor Ricardo Viana Hoffmann. Essa entrevista vai estar no nosso site com o vídeo, inclusive com o recorte, para você acompanhar em detalhes. Depois do intervalo nós voltamos.